Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos estudando sobre sinais do fim, falando um pouco sobre falsos profetas, porque é sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, e o texto ao qual estamos estudando está na 1 de João, lá pertinho de Apocalipse. Amém? Um texto que achei que ia levar um domingo só, mas como ele é muito farto, né? Ele é um texto bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Então, requereu de nós alguns domingos. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja pode se assentar, os irmãos podem estar sentados. Amém? Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lendo, amados irmãos, o capítulo 2, no verso 18, mas você já sabe, fala do filhinho, já é a última hora, qual se tem se manifestado o anticristo, muito se tem feito o anticristo. E temos lido, né, e chegamos aqui, vamos entrar agora no versículo 27, falamos também, 2:27, mas é daqui em diante que eu vou seguir. Amém? 2:27, capítulo 2, 1 de João, que diz, é a unção que vós recebeste, dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A palavra fala que a unção que do céu recebeste, essa unção nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus fazendo alusão à minha vida e à sua vida no batismo, né? João, ele fala, eu careço de ir a ti e tu vens a mim. O Senhor está ali, né, mostrando o que aconteceria com a minha vida e com a sua vida quando nós verdadeiramente nos batizássemos, né, verdadeiramente nos convertêssemos de corpo, de alma e de espírito. Quer ver um exemplo? A palavra fala na Evangelho de João, no capítulo 12, dizendo, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, tá? Lá em Hebreus, ele vai falar, no capítulo 12, que aquele que aceita a repreensão, esse o pai tem por filho. O que não aceita a repreensão é bastardo e não filho, tá? E lá também em Romanos 12, vai dizer que nós não recebemos, Romanos 8, diz que nós não recebemos o Espírito, me fala a memória do Espírito, versículo 14 em diante, Romanos 8, 14 em diante, vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez no pecado, mas recebemos o espírito de adoção, a qual clamamos, Abba, Pai. Aonde se dá essa adoção? Quando cremos no Evangelho de Cristo, e quando nascemos de novo da água e do Espírito. Quando Jesus ele se levanta do batismo, que ele sai das águas, ouve-se uma voz do céu que dizia, ele viu o Espírito Santo de Deus em forma de pomba vindo sobre ele. E uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então você vê que o Pai declara como filho, mostrando o que iria acontecer comigo e com você na nossa conversão. Deixaríamos de ser criatura, não é isso? Para sermos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros das suas bênçãos. Mas também o Espírito Santo é derramado, né, sobre Cristo em forma de pomba. Ele viu a visão, o Espírito vinha de onde? Do céu. Viu do céu o Espírito, não é isso? Como pomba. Viu o Espírito descer sobre ele como pomba. Descer, veio do alto. Aqui fala a unção que do céu recebeste, nela permanecei, não é isso? Em Provérbios 1:23 diz, convertei-vos pela minha repreensão e derramarei sobre vós o meu espírito, derramar, algo que vem de cima para baixo, derramar o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, uma vez que eu tenho o Espírito, tá certo? O Espírito Santo de Deus, terei eu a compreensão da palavra, sim ou não? Teremos. E por que teremos a compreensão da palavra? Porque a palavra ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. A segunda de Pedro, capítulo 1, verso 25, isso, 2 Pedro 1:20, hoje eu estou meio, 2 Pedro 1:20, diz que nenhuma profecia da Escritura, ela é de particular interpretação, não é isso, Itamar? 2 Pedro 1:20, ela é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade, é isso mesmo, não foi produzida por vontade de homens, mas sim por homens inspirados por Deus. Então a inspiração da Bíblia
é Deus, através do seu Espírito, não é isso? Então, para compreendermos a Bíblia, temos que ter o Espírito. Mas hoje há divergências, né, na compreensão da Escritura. Por exemplo, nós temos hoje aí mais de 100 Bíblias de estudos. É muito mais. E o que se dá, né, essa diversidade de Bíblia de estudo? Vamos supor que tem a Bíblia de estudo Itamar. O Itamar, ele pega a Bíblia e ele cria um esboço bíblico, né, nessa Bíblia. Ele publica, né, esse esboço e vende esse esboço, né? E aí o irmão Lúcio, ele pega a Bíblia de estudo Itamar e ele lê e ele fala, muito bom, mas tem algumas partes que eu não concordo. Tem algumas partes que eu não acho que é isso não. Aí ele cria a Bíblia de estudo Lúcio. Aí o que acontece? O Eliseu lê as duas, lê a do Itamar e lê a do Lúcio. E ele fala até que a visão deles é boa, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Ele cria a Bíblia de estudo Eliseu. Aí o Rodolfo vai lá e lê as três, e não concorda com nenhuma das três, e cria a Bíblia de estudo Rodolfo. E assim sucessivamente. Aí, para completar, né, a Solange vai lá e lê, fala, não concordo com nenhuma delas. Isso aí é a visão machista da Bíblia, não concordo. Aí cria a Bíblia de estudo Solange. Aí tem um camarada lá que é um pouco afeminado, né? E ele não concorda com as partes da Bíblia, né, que Deus ele abomina essa prática, e ele vai lá e cria, né, a Bíblia da graça, onde tira todos os textos que falam sobre... Então eles vão criando, cada um segundo a sua ideia, segundo a sua razão. Isso também deu margem hoje para as muitas bandeiras de igreja, né? Como tem o posto Ipiranga, como tem o posto Shell, né? Como tem o posto Esso, né? A Lê e uma infinidade de postos de gasolina, como tem mercado Bom Preço, mercado Supermarket, mercado Guanabara, mercado Tatuí, Piscuí, esqueci. Hoje também tem uma diversidade de igrejas, né? Igreja Assembleia de Deus Manancial de Águas Vivas, Igreja Assembleia de Deus Fonte de Jacó, Igreja Assembleia de Deus isso, Igreja Assembleia de Deus aquilo, Igreja Deus e Amor, Igreja Contemporânea, Igreja Presbiteriana, Presbiteriana Renovada, Igreja Batista, Batista Renovada, Batista Monte Santo, Batista Monte Moriá, Batista todos os montes que tem na Bíblia, né? E tem a Igreja Metodista, Metodista Wesleyana, e tem a Igreja Luterana, e tem a Igreja Anabatista, e tem a Igreja Deus e Amor, tem a Igreja Universal, da Graça, Plenitude, enfim, né? Muitos nomes que tem. E por que se dá isso? Porque cada um tem uma visão, né? Porque ali, né, o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. A outra, o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. A outra crê nos dons, a outra não crê dos dons. A outra tem bispo, a outra não tem bispo. A outra tem apóstolo, a outra não tem apóstolo, tem pastor. A outra pode se batizar não sendo casada, a outra pode batizar sem ser casado, né? Só pode batizar sendo casado. A outra não pode tomar ceia por causa disso, a outra pode. A outra, o pastor não precisa ser casado, a outra tem que ser casado, né? A outra, as irmãs podem usar saia, a outra não pode. Então você vê uma diversidade muito grande. E eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre isso, e já chegou a 1778 divergências entre as igrejas evangélicas, 1778 divergências doutrinárias entre as igrejas intituladas evangélicas. No mundo todo, o Islã é Islã, porque ele segue o Alcorão. No mundo todo, o Testemunho de Jeová é Testemunho de Jeová, porque ele segue a fio as doutrinas de Charles Taze Russell e das sentinelas escrito por escravo fiel discreto, que o escravo fiel discreto é um homem levantado dentro das Testemunhas de Jeová a cada período, que diz que é o único mediador entre Deus e os homens. Olha só, né? O Adventismo do sétimo dia, ele é o mesmo no mundo todo, porque ele segue os incisos de Ellen White, não é isso? Que é discípula de Charles Miller, que fundou o Adventismo do sétimo dia. Então você segue o budismo por causa de Buda no mundo todo, no mundo todo, porque ele segue lá, né, os conceitos de Buda. O catolicismo no mundo todo é o catolicismo porque segue os dogmas da Igreja Católica, mas os evangélicos é o único que no mundo todo eles têm divergências entre si. Por quê? Porque ele deixou o seu manual de fé, ele deixou a sua regra de fé, que é a Bíblia. A Bíblia, ela não tem peso hoje dentro das organizações eclesiásticas denominada igreja. Não importa o que você mostre na Bíblia,
não importa. As pessoas ficam com as suas ideias, elas ficam com as suas convicções, né? E isso Jesus já profetizava, porque a palavra do Senhor fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E Jesus, quando ele fala, quando eu voltar, ainda encontrarei fé na terra. Por que seria difícil dele encontrar fé na terra? Exatamente pela escassez da palavra. Escassez da palavra já profetizada em Amós 8:11, que diz que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida e nem de bebida. Mas o descrédito da palavra de Deus dentro das igrejas, tá? As mais de 1.700 divergências que há entre o povo evangélico, tá? As divergências denominacional, a concorrência, que a igreja virou concorrência hoje, se dá exatamente por isso que nós estamos estudando, pela mente anticristã dentro das igrejas, né? É assustador o que você vê hoje na política do Brasil, sim ou não? É assustador, né? É assustador. Mas é assustador quando você vê pessoas dentro da igreja querendo manter o mesmo governo que hoje tem, não falando de política. Mas você já viu as leis? As leis que vão ser aprovadas se manter no mesmo governo? As leis é ideologia de gênero, que os pais vão perder o domínio sobre os seus filhos. Sim, você vai perder o domínio sobre os seus filhos. Seu filho vai para a escola e eles que vão decidir o que teu filho quer ou não. Eles vão levar o seu filho para frequentar banheiro masculino e feminino junto. Eles vão ter dinâmicas na aula que o seu filho de 6, 7 anos vão beijar outro menino, vão beijar outra menina, vai segurar as genitálias um do outro, vão se tocar, uma criança vai masturbar outra criança. Isso são leis que já estão prontas para ser votadas. Quem sabia disso? A lei de que se você pregar o evangelho, tá? E você usar qualquer texto bíblico contra qualquer religião ou contra qualquer homossexual, é 5 anos de prisão inafiançável. Você já viu? Lei do Dr. John Williams. Então essas coisas você fica pasmo quando você vê? Você fica. Mas você também fica pasmo com as doutrinas que foram criadas dentro das igrejas evangélicas. Você fica pasmo com as festas, com as rave gospel, não é isso? Minha esposa me mostrou no Facebook esses dias, né? Eu não tenho Facebook, ela tem Facebook, né? Por mim não tinha, mas ela tem, direito dela, né? Mas ela mostrou aqui, amor, essa igreja aqui. E você tem que ver que festa mundana dentro da igreja, né? Uma festa mundana terrível, né? Então hoje nós temos políticos, tá? Que querem derrubar tudo isso, querem derrubar toda essa podridão que querem colocar nas escolas, que querem colocar, né, na mídia. E esses políticos que têm essa visão familiar, eles são tidos como errado, eles são tidos como monstro. E os pastores também, que querem trazer de volta a Escritura, que querem trazer de volta a vida de oração, que querem trazer de volta para a igreja a pregação da palavra, que querem trazer o ensinamento da palavra, que querem tirar todos esses comportamentos mundanos de dentro da igreja, que quer trazer de volta a evangelização, que quer trazer de volta, né, as consagrações, as madrugadas, as devocionais. Esses pastores, como eu sou um deles, é tido como imundo, é tido como anticristos, é tido como falsos profetas. Vocês vão ver como é que as coisas estão invertidas, né? Então quer dizer que o diabo agora manda você orar sem cessar. O diabo agora manda você examinar a Escritura. O diabo agora ele manda você não ser mundano, você não se misturar com as coisas do mundo. O diabo manda você se consagrar, manda você jejuar, manda você se afastar do mal. Ele faz isso. Então o diabo se converteu? Se ele faz isso, ele se arrependeu, ele se converteu. Mas não há arrependimento para Satanás. Não há conversão para Satanás. Satanás já está condenado. Então todos os maus princípios hoje passaram a ser bons princípios, e os bons princípios passaram a ser maus princípios. Por conta de quê? Da mente anticristã que foi implantado nas igrejas, automaticamente na sociedade, aonde nós lemos na semana passada, lá no livro de Tito, tá? Que nada é puro para os impuros. Nada é puro para os impuros. Então, quando você está
contaminado com a impureza desse mundo, quando você está contaminado com a impureza das falsas doutrinas, com esse evangelho de facilidade que hoje se prega, quando você está totalmente contaminado e envolvido, toda a pureza da Escritura, toda a pureza da admoestação, da exortação bíblica que te leva à santidade, ela vai soar mal aos seus ouvidos, ela vai soar mal ao seu coração. Então isso foi uma estratégia de Satanás, fazer com que o povo tivesse aversão à verdade. Por isso que a palavra fala que um dos intuitos deles, dos falsos profetas, falsas doutrinas, que tem a mente anticristã, é transformar a verdade de Deus em mentira. Transformar a verdade de Deus em mentira. Então você vê todo tipo de abominações, né? E as pessoas também nos intitulam de pregar um evangelho opressor. É um evangelho que oprime as pessoas, né? Que tem que orar, que tem que ler Bíblia, que tem que buscar. Logo o mérito não é de Cristo, o mérito é da pessoa que buscou. Não, querido. Se Jesus não tivesse vindo na cruz do Calvário, você poderia orar e buscar o quanto fosse. Você ia para o inferno. Você está entendendo? Então Cristo, ele abre uma porta de salvação para mim e para você. Ele fala que o caminho é estreito. Ele fala que o caminho é apertado. E ele mesmo diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Entrarão nele aqueles que se... Descreve para mim esse esforço, então. Porque hoje não tem esforço. Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Jesus já te salvou. Você já está salvo. Você não precisa fazer nada. Você não tem que ter peso de consciência de nada. Que isso, meu jovem? Que isso, meu amado? Se o teu coração não te condena, pode fazer. Querido, eu tenho 18, 19, 20 aninhos de idade. 20, na puberdade. Tá certo? Orelhudo, narigudo, mas com 20 anos. 20 anos eu só tinha um graveto. Solteiro, suponhamos que eu estou solteiro, Eliseu. Fala, 20 anos, Eliseu. Na época que a gente tinha tapagem. Sei que essa bilha verde, azul, não sei o que é, né? Chamando a atenção. Aí tu vai conversar com o pastor que tu está na puberdade. O pastor chega para você e fala, não, rapaz, pastor tem 4 meninas, pastor, que está me querendo de tudo que é jeito, mas eu estou fugindo porque eu sou santo, eu não quero me relacionar com ela. Não, Eliseu, se o teu coração não te condena, parte para dentro. O que é que tu faz com 20 anos? Hein? Vai correndo ainda, cantando, eita, deixa o menino rodar, e cai para dentro. Tu cai para dentro. Como eu falei, na semana passada, eu estive em Brasília e eu ouvi da irmã, uma irmã palestina que se converteu. Palestina mesmo, e tentando levar os filhos para a igreja, até que ela ficou ali, né, trabalhando ali, ficou ali, envolvendo o pai ali em outras coisas, para os filhos poderem dar uma fugida, que o pai é palestino, muçulmano daquele, né, então, os filhos foram para a igreja. Quando chegou na igreja, o filho voltou assustado. Mãe, não dá para ficar naquela igreja não. Os jovens tudo tatuado, de piercing, a igreja toda preta, piscando, e o pastor falou que teria uma festa na cidade na semana que vem, e que não queria que nenhum dos jovens engravidasse ninguém, nem pegasse AIDS. O pastor distribuiu camisinha dentro da igreja. Olha, eu tenho 18, eu tenho 17, eu tenho 16, eu tenho 20 anos dentro da igreja. O meu pastor fala que ninguém quer pegar AIDS, que não quer que ninguém pegue AIDS, nem engravide ninguém. Ele distribui camisinha dentro da igreja. Você pode estar certo que eu vou estar lá naquela festa lá, caindo para dentro. Então essas coisas passaram a ser normais. E certamente se você pegar para esse povo e você mostrar a escritura para eles, vai chamar de cafona, vai dizer que a Bíblia não é bem assim, entendeu? Está arriscado até chamar a gente também de fascista. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a gente está seguindo a palavra de Deus. A gente está seguindo o Evangelho de Cristo. Não sou eu, é o Evangelho de Cristo que fala. É o Evangelho de Cristo que fala, não é isso? Que Deus é 3 vezes santo. É o Evangelho que diz que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ah, pastor, mas ninguém é santo. Eu concordo em grau, gênero e número. Mas aí nós vamos pegar essa coisa, assim, vai virar um jargão. Ninguém é santo. E eu pego essa questão de ninguém é santo para que eu possa, então, viver na imundície. É exatamente o fato de ninguém ser santo que nós temos que buscar a santificação. Quando a palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço, tá? O que ele quer dizer? Nós temos que entender a palavra de Deus, não podemos fugir no que está escrito, e tem coisas que são claras.
Ele fala que quando o Senhor vier no instante, no abrir e fechar de olhos, o corruptível, ele será revestido da incorruptibilidade. Por que ele vai ter que ser revestido da incorruptibilidade? Porque ele é corrupto. Paulo, ele escreve em Romanos 7, o que quero, isso não faço, e o que faço, isso não quero. Se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, miserável homem que sou. Ninguém acorda de manhã, nós aqui, ninguém acorda de manhã e fala assim, não, hoje eu vou cometer 13 pecados, só 13, não vou fazer 14, só 13 pecados, hoje eu vou pedir perdão. Não, você planeja isso? Alguém já planejou quando de manhã assim, hoje eu vou tirar o dia só para pecar, amanhã eu me santifico, hoje eu só peco. Não é. Quando você vê que passa o dia, tu vai analisar, você se entristece, porque você acabou falando, vendo, ouvindo, fazendo aquilo que você não queria fazer. Você acaba vendo que você entristeceu o nome do Senhor, mas logo aquela tristeza que você sente, né, é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Logo a gente está de cara no chão, chorando, pedindo misericórdia a Deus, não é isso? Mas isso não é uma regra, que eu vou pecar todo dia e vou fazer. Não, o pecado acontece por acidente na nossa vida. Eu não queria, acabei falando que não era para ter falado, acabei tendo uma reação que não era para ter, mas logo me arrependi. Não é isso? Se eu ferir alguém, eu vou lá, peço perdão, vou aos pés do Senhor. Por quê? Porque o corruptível está aqui. E eu vou ser revestido da incorruptibilidade. Vamos, em nome de Jesus, amém? Vamos ser revestidos. Logo o pecado não terá poder, não terá domínio sobre mim, nem sobre você. Mas as pessoas pegam isso, tá? Falam, não, todos pecaram. A gente não é salvo por mérito, não, a gente é salvo por graça. Um dia Jesus vai revestir a gente, que a gente não vai pecar mais, mas enquanto isso a gente vive pela misericórdia, vive pela graça, e usa como desculpa para viver enfiado dentro do pecado, sim ou não? Usa como desculpa para pecar todos os dias, e você pode até se escandalizar com o que eu vou falar, mas eu canso de dizer, o fato de você pecar, não vai te jogar no inferno. Que isso, pastor, agora o senhor pegou pesado. É o fato de você permanecer na prática do pecado. O permanecer na prática do pecado, né? Calhou de você pecar, você não queria, pecou, calhou, aconteceu. Aconteceu. O que você faz? Bota logo a corda no pescoço, se enforca, vai logo para o inferno, dá um tiro na cabeça, se corta com a faca, enfia uma faca no peito. Ou você dobra o seu joelho no chão, se arrepende, vai às lágrimas, se humilha aos pés do Senhor, pede perdão, misericórdia, abandona a prática e não faz mais. Não é isso? Bom que não pecasse. Bom que eu e você nunca mais pecássemos. Que maravilha que seria. Porque o Senhor fala, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado no céu. Mas a primeira palavra que ele fala é o quê? Não pequeis. Não pequeis. Mas se tiver, tem um advogado. Ele vai julgar a causa. Ele vai analisar o critério, ele vai analisar as circunstâncias. Ele vai analisar. Não é assim também, pecou, pediu perdão e entra aqui. Não, primeiro ele vai ver se é perdão. Eu me arrependi aqui. Se arrependeu. Mas amanhã pratica o mesmo pecado. Aí se arrepende amanhã de novo. Depois da manhã comete o mesmo pecado. Se arrepende, depois o mesmo pecado. Se arrepende, o mesmo pecado. Não houve arrependimento, houve remorso. Sentir pesar pelo erro e voltar a errar. Arrependimento é a mesma coisa, sentir pesar pelo erro, mas não voltar a errar. E o que Deus quer de mim, de você é isso. Sentir pesar pelo erro, se arrepender e não voltar a pecar. Vai não, peques mais. Mas hoje o critério não é esse. A verdade bíblica hoje ela está distorcida. Hoje pode pecar à vontade, porque Deus não é carrasco, Deus não é tirano, Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso, Deus ele ama todo mundo, que ele ama todo mundo eu sei, ele deu o Filho dele pela humanidade, para que todo aquele que nele crer. E aonde está o amor de Deus? O amor de Deus está em abrir os nossos olhos. O amor de Deus está em abrir os nossos olhos e falar, olha, esta religião eu não estou nela.
Olha, este caminho eu não estou nele, o final deste caminho é tormento, o final deste caminho é morte, o final desse relacionamento errado é morte, é a destruição da sua família. Olha, o final disso, você está entendendo? Isso é amor, sim ou não? É amor. Aonde está o amor de Deus? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Por que ele faz alusão de lâmpada? Porque o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, quando a luz resplandece, você vai enxergar o buraco, vai enxergar os abismos, sim ou não? Vai enxergar os tropeços. E tendo lâmpada, enxergou o tropeço, você tropeça ou desvia? Desvia. Tendo o caminho com o abismo, você pega outro caminho, sim ou não? Porque tu está com a lâmpada. Vai daqui para minha casa de noite, passa o primeiro pedágio, passa o pedágio ali, primeira Polícia Rodoviária Federal, lá na frente tem o segundo pedágio, você entra sentido Magé Manilha, chamada Estrada do Contorno. Vai de noite ali e apaga o teu farol para você ver. Com o farol ligado, né? O seu Luiz, ele entra ali, o Itamar vai orando até sair dela, né? De tão escuro que é. Então, quando você vê aquele escuro, aquele breu, tem acidente ali todos os dias. Todo dia tem acidente ali. E 89% dos acidentes é com morte. Já vi acidentes terríveis ali. Todo dia tem acidente ali. Um breu fora do comum, aí tu pega e tu acende o farol. Você desvia de tudo. É isso que Jesus fez conosco. A gente estava na escuridão. A gente estava sem direção. A gente não tinha visão espiritual nenhuma. Cristo vem através da sua palavra. O farol é a Bíblia. Ela está iluminando o seu caminho. Esse foi o amor de Cristo. Trazer o ensinamento do certo e do errado. Porque traz para Deus, né, a visão dos pais modernos hoje, né? Não, meu filho é livre, meu filho quer usar droga, ele pode usar droga, meu filho quer se prostituir, ele se prostitua, meu filho quer fazer isso, ele faça, né? Os pais modernos hoje, que o filho pode fazer tudo, o filho pode fazer tudo, essa visão modernista de hoje, né? Se pode fazer tudo, legaliza a maconha, legaliza a cocaína, né? Põe toda essa podridão nas escolas, está tudo tranquilo, os pais liberam, não tem problema nenhum, tá? Esse é o mundo de hoje. É o mundo de hoje. Não, mas o seu filho engravidou com 14 anos. Não, tudo bem, é meu neto, é minha neta, que não sei o quê. Hoje eu recebi um vídeo hoje, né? Um vídeo, a cartilhazinha toda colorida, Vânia. Tem que ver que coisa linda. A cartilha colorida, 2 rapazes, um fazia a escolinha se eu não me engano, ele fazia até a escolinha do professor Raimundo, e outro uma mulher. Aí vem transar um pouquinho hoje, toda colorida. Aí ensinando as crianças, está no YouTube. Que é normal as crianças se tocar, as crianças se masturbar, aí ele contando a experiência dele, mas Manjão velho, aqui é um canal para criança, é um canal infantil, não que os pais têm que deixar, que não sei o que, e eu vendo aquela podridão ali, então isso não é normal, nossos filhos têm que se tocar mesmo, a partir dos 4 anos de idade, deixe os seus filhos se tocar. Então essa visão moderna hoje, né, é a visão que traz os pais bons, não, esses são os pais bons. Esse é o pai que nunca corrige. Esse é o pai que deixa o seu filho ter a sua dependência sexual na idade que quer, que deixa os seus filhos fazer o que quer, deixa experimentar maconha. A igreja virou a mesma coisa. Eu entendo que um pai que dá liberdade ao filho com 12 anos de idade, 11 anos de idade, 10 anos, de fazer o que quer, de fazer o que ele quer, na minha visão, um pai desse não ama esse filho. Não ama. Tanto que a sociedade está se tornando o que está se tornando hoje. Essa visão pós-moderna de que pode tudo é o que está fazendo com a sociedade. E o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja é que, na verdade, com essa visão de que Deus é amor e pode tudo, que Deus ama você fazendo tudo, tirou a verdadeira essência do amor de Deus, que o amor de Deus está na repreensão, porque o pai exorta e corrige o filho que ama, o pai puxa a orelha, não faz isso, porque ele prefere puxar a tua orelha do que ver você no inferno, ele prefere puxar a tua orelha do que ver você no abismo. Aí fica essa visão maldita, não, que Deus é amor, que isso, Deus não vai jogar um jovem no inferno, mas Deus não vai jogar mesmo, é o jovem que se joga lá, é o ser humano que se joga lá,
Você pode pegar um filho que morreu nas drogas. O que eu falo isso, eu não falo rindo, não. Eu falo com muito peso no coração. Eu vi meu pai e minha mãe perder noites conversando com meus irmãos, corrigindo meus irmãos, na luta ali, para que eles não ficassem. Eu quero o seu melhor. Sai dessas amizades, não larga. Se você não continuar com essas amizades, você vai para um caixão, você vai morrer. Não são teus amigos é teu pai, a tua mãe, teus amigos é a sua família, a mesma educação que eles tiveram, eu tive, mas o meu pai e minha mãe eram um carrasco, meu pai e minha mãe não prestava. Que você está falando mal dos meus amigos, porque você não conhece meus amigos. Daqui a pouco aconteceu o que meu pai e minha mãe falou, estavam num caixão. O que meu pai e minha mãe queria é que eles não estivessem ali. A repreensão que meu pai e minha mãe deu, né, e eles não ouviram a repreensão, foi porque ninguém queria estar chorando em cima do caixão deles. Eu procuro nem pensar no pós-morte. Você sabe quando você tem um parente que morre sem Cristo, você sabe a dor que é. Então as pessoas estão com essa visão de, então os meus pais eram ruins por repreender o mal. Hoje, o Deus que manda você orar, que manda você ler a palavra, que manda você jejuar, que manda você fugir da aparência do mal, que manda você fugir do mundo, né? O Pai que te repreende, que exorta, esse não é Deus, esse é um Deus opressor. Isso é um evangelho opressor. As pessoas ficam oprimidas com esse evangelho, as pessoas ficam tristes com esse evangelho. Mas não é o que está escrito no evangelho? Não é o que está escrito, sim ou não? Vamos falar de Deus é amor, amém? Vamos falar do amor de Deus? Quem quer falar do amor de Deus aí? Diga amém. Vamos falar do amor de Deus. Deus é amor, não é? Tá bom. Tiago 4,4. Se querem ser amigos do mundo, constitui-se inimigo de quem? De quem? Quem está falando isso? O Senhor. Deus é amor? Mas ele coloca uma escolha para você. Eu tenho todo amor para te oferecer, mas larga o mundo. Você vai experimentar todo o meu amor, toda a minha misericórdia, todo o meu carinho, mas larga o mundo. Vamos falar mais do amor de Deus? Vamos falar do amor de Deus. Vamos lá para Coríntios 6, não é isso? Ele vai dizer assim, que comunhão há da luz com as? Mas vê o contexto, vê o que ele está repreendendo o povo de Corinto. Só lenha sim ou não? Só lenha. Aí chega uma hora que ele fala, vem cá, que comunhão há da luz com as trevas? Do santo com o profano, com Deus e com Belial. Então, não se fie, pai minha moto, tudo bom? Não se enfie, ou seja, não se misture, não esteja junto num julgo desigual com os incrédulos, ou com os ímpios. É Deus de amor. O Deus de amor está repreendendo a igreja de Gálatas. Você tem que andar em espírito, você não pode andar na carne. Tem uma luta da carne contra o espírito, mas o espírito tem que vencer a carne. Se você estiver no espírito, você não está debaixo da lei. Quando ele fala debaixo da lei, o que? Da condenação. Está no espírito, não tem condenação para você, não tem lei para te condenar. Você está no espírito, é o Deus de amor. Olha, as obras da carne são prostituição, avareza, impureza, lascívia, ira, peleja, dissensão, glutonaria, bebedices. Não é isso? Vai falar de ira, peleja, contenda, dissensão, coisas semelhantes a essa, qual antes já vos declarei, que quem comete estas coisas não. Aí eu escolho todo esse pecado, eu escolho tudo isso. Não, Deus é amor. Mas quem está falando que quem pratica tais coisas não vai para o céu é quem? É quem? O Deus de amor. E aonde eu vejo, Vânia, o amor de Deus? Eu vejo o amor de Deus em me alertar. Olha, não pratica isso, não faça isso. Por que eu estou te alertando? Por que eu estou te exortando? Porque eu não quero você no inferno, eu não quero você sofrendo, eu não quero você no tormento. Então, não pratica isso. Só que as pessoas não entendem o pecado. Elas não entendem. Eu vou ilustrar o pecado novamente. Amém? Você vai no mercado, tem as gôndolas, tem vários tipos de produto lá, sim ou não? Tudo que é tipo de produto. Imagina você entrando numa loja linda, uma loja que chama atenção, mas chama atenção de tão bonita, mas quando tu olha lá dentro as gôndolas, tudo vazia. Mas um ser ali, aparentemente, né, parece um anjo de luz ali no balcão. Aí você olha para as gôndolas, aqui vende o quê? Ele olha para as plaquinhas, aí está lá inveja, lascívia, impureza,
inveja, homicídio, glutonaria, bebedice. O que é isso? Esses são os produtos que eu vendo. Mas são bons esses produtos? São, rapaz. Experimenta a lascívia só. Mas quanto não leva? Experimenta. Leva. Está aqui, leva. Aí tu leva a lascívia. Aí você volta, rapaz, até que gostei da lascívia. Não tem problema nenhum não, isso, achei, gostou, mas não tem problema não. Olha só, experimenta a impureza. Experimenta o adultério, experimenta a mentira. Um abismo chama outro e vai experimentando. E nunca te fala o preço. Esquenta não, experimenta lá. Não pode levar, não fala o preço. Todos esses produtos que eu falei, a mentira, a lascívia, a ira, a peleja, a contenda, a dissensão, a glutonaria, a bebedice, a inveja, o homicídio, é um produto chamado pecado. Quem é o dono do pecado? Quem é? Satanás. Aí o Senhor, ele fala, o diabo não te fala o preço. O diabo, ele te engana, ele não tem interesse em falar o preço. Mas o Senhor, que quer o seu bem, tá? Ele fala, olha, o salário do pecado, o preço desse produto que você está usando é a morte. Mas quem é que vai cobrar por esse produto? Satanás. Então é Jesus, tá certo? Na porta dessa loja, falando, compra não. Não usa isso não, isso é uma ilusão, aparentemente bom, aparentemente legal, mas o preço é a morte. Mas ele nunca te mata de uma vez, ele destrói primeiro, ele rouba, depois ele te mata. Não usa isso. Ih, Jesus, mas eu já usei, como é que eu faço? Eu pago para você, eu pago, derramei sangue por você, eu pago, mas não usa mais. Quem entendeu, diga amém. Então as pessoas têm que entender que as pessoas que compram esse produto um dia vai ter que pagar. Jesus já pagou na cruz do Calvário, não tem mais pecado e continua fazendo todos os erros que praticava antes de estar na igreja, porque tem a concepção de que Jesus na cruz do Calvário já pagou o meu pecado. Ele pagou para quem se arrependeu. Você se arrependeu? Você confessou os seus pecados, você abandonou os seus pecados, você alcançou do Senhor misericórdia, porque tem regra, aquele que confessa aí abandona, alcança do Senhor misericórdia. E vamos pegar vários textos na graça, dizendo para você não ficar nessa situação. Você que está de pé, procure-se para que não... Será que ele está falando do cair literal, do tropeçar e cair? Tropeçou numa pedra, né? Tropeçou na sola do sapato que descolou e você tropeçou. É isso que ele está falando? Aquele que está de pé, está na minha presença, que está orando, que está lendo, cuidado para não pecar. Cuidado para não voltar às práticas. Se você está na prática, abandona, fica de pé, porque ainda há tempo. É isso que ele está falando, sim ou não? Se isso não é amor, é o quê? O amor está em me mostrar o mal. A repreensão às vezes dói. Eu lembro uma vez, eu e meu pai, um em carne, a gente era um em carne, como somos até hoje, né? Ficou eu e ele, né? Na separação ficou eu e ele junto, minha mãe ficou com os outros irmãos, ficou eu e ele, né? E logo meu pai estava refazendo a vida dele, então pouco a gente se via ali, mas eu comecei a sair, eu comecei a chegar tarde. Não estava indo para baile, não estava fumando, não estava bebendo, não estava fazendo nada disso. Mas é que eu tinha conhecido uma namoradinha. Sabe como é que você consegue namoradinha? Você fica como? Você fica, né, todo, né, serelepe. Então, conversando até mais tarde. Mas ele estava na preocupação, porque já viu que 2 filhos já estavam no caminho da perdição. 2 filhos que estavam no caminho da perdição. Então, teve um dia que eu demorei muito, eu fiquei tarde mesmo, conversando no portão, aquele namoro ainda inocente. Rapaz, quando eu abri o portão, meu pai estava em pé esperando. Rapaz, foi a primeira vez que eu tomei um soco do peito no meu pai. Mas foi o soco. Aquele soco mesmo, acho que ele nem se lembra disso. Mas rapaz, olha, aquele soco me doeu anos, não com raiva do meu pai não. Mas eu compreendi naquele dia, eu não fiquei com raiva do meu pai. Eu compreendi o desespero dele, né? Em não ver que eu me perdesse também. Que os outros já estavam perdidos. O desespero. Eu vou dizer para você uma coisa, aquilo me doeu anos. Eu falando dor mesmo. Dor, fazia assim, doía. Mas eu louvo a Deus pelo aquele soco que meu pai me deu.
Eu esqueci até da namoradinha. Não sei se você se lembra disso, mas muito tempo. Eu entrei no portão, o senhor pegou, bum. Aí eu tomei aquele soco ali, eu falei, o senhor me bateu, não está fazendo nada demais, olha a hora, você não vai se perder, você não vai seguir o caminho dos teus irmãos, você não vai, entra para dentro, ainda tomei outra na lata aqui. Irmãos, eu me lembro disso, mas eu glorifico a Deus pelo aquele soco. Já estava lá com meus, 14 anos de idade já, né? E ele me deu não foi aquele soco assim para matar o filho, não foi, mas foi aquele soco de homem, para me respeita. Eu tomei, não foi um tapa não, eu tomei um soco no peito. Ele falou, não vou perder você, eu não vou te perder. Entrei lá dentro, eu fiquei chateado, aquele choro quieto, né? Aquele choro seco que só cai. Ele falou, não vou perder você, eu não vou. Teus irmãos não me obedecem, estão num caminho errado, eu não vou perder você. Irmãos, aquela repreensão doeu, mas eu estou aqui para agradecer ao meu pai, pelaquela repreensão que ele me deu. Agradecer, porque realmente a menina não era companhia para mim entrar. Não era companhia para mim andar, ele nem conhecia a menina, mas eu não quis tomar aquele soco de novo. O que doeu mais em mim foi ter feito meu pai me dar aquele soco. Unha e carne, eu falei, poxa, eu entristeci meu pai, eu magoei o meu pai, e eu sei que meu pai ficou destruído por ter me dado aquele soco, eu sei que ele ficou, porque no outro dia ele estava todo, né, tal, eu tranquilo, mas eu entendi, meu pai sempre bateu de correada, né, de vara, né, batia no ritmo do Elvis Presley, que ele era fã, batia de um lado, do outro, Elvis Presley mesmo, batia assim, eu tinha que fazer igualzinho o Elvis Presley, né? Botou o nome de Elvis e me ensinou a dançar igual o Elvis, mas nesse dia eu não tomei correada, eu não tomei varada, eu tomei um soco. Mas ele não enterrou o Elvis. E hoje o Elvis é pastor dele. Você está entendendo, irmãos? Às vezes a correção dói. Às vezes ela tem que ser mais severa. Mas é para te salvar. É para te salvar. E a gente não entende a correção de Deus. Imagina um pai vendo você indo para um abismo, mas um abismo eterno. Sem luz, sem graça, sem amor, sem misericórdia. Digo sem graça, não é sem graça, é sem a graça de Deus. Sem amor, de dor, de tormento, de choro, pelo amor, pela misericórdia que Ele tem por mim e por você. Ele fica na frente, não faz, não vai. Muitas das vezes simplesmente pega no ombrinho dele assim, joga para o lado e segue em frente. Ah, mas se ele é tanto amor assim, por que então que ele deixa ir para o inferno? Ele não quer que você vá. Quando eu não aceito a repreensão, eu estou indo. Eu estou indo. Você quer me convencer que um pai que enterrou um filho por tráfico de droga, ele queria aquilo? Você quer me convencer que quando ninar, você vai ser traficante. Você vai ser gerente do tráfico. Gerente do tráfico do papai. Você acha que vai ser? 3 anos de idade, né? Uma bicicleta de rodinha, não é bicicleta de rodinha não, vem cá, atirar na pistola, a cabeça ali, ó. O assalto é assim, pega o carrinho, aqui ó, agora na cabeça, vai, aí você queria? Você acha que o pai ensinou isso? Não. O pai botou para a escola. Você vê que mais humilde que é a família, como a minha na época era muito humilde, trocava o chinelo com o meu irmão, está lá a mãe de manhã cedinho, já viu? Cedinho, com os filhos aqui pegando, levando para a escola, para poder levar. A mãe quer um futuro para o filho. O pai sai cedo para trabalhar, poder trazer, ele quer um futuro para o filho. Ele não quer enterrar o filho com 11, com 12, com 14, ele não quer. Mas muitas das vezes os filhos fazem as suas escolhas. As suas escolhas. E as pessoas dentro da igreja estão fazendo as suas escolhas. Em querer o mundo, em querer uma vida sem Bíblia, em querer uma vida sem oração. A minha filha me pediu um carro. Na verdade, ela me pediu a carteira de motorista.
Pensa numa criança apaixonada por carro. Papai, 18 anos você me dá uma carteira de motorista. Eu pensei comigo, se Jesus não tiver voltado. Claro, minha filha, para te dar uma carteira de motorista. Mas o senhor sabe que a carteira de motorista tem que vir com um carro, né? Falei, senta aí. Quando você fizer 18 anos de idade, eu vou tirar a sua carteira, eu vou te dar um carrinho sim. Você estudar de carro, tudo direitinho. E também dali em diante eu vou trabalhar para te dar uma casa. Porque eu sei que você, como uma serva do Senhor, você vai orar, Deus vai te mostrar o seu varão e você vai casar. E vai ser muito bom você já casar tendo a sua casa, tendo o seu carro, se preocupando só com a comida, né? Com a melhoria de vocês aí. Mas se você chegar com 13, 14 anos, querer namorico, mentir para mim, começar a querer dar perdida em mim e na sua mãe, esquece que você tem pai. Esquece. Se você chegar aqui na porta e falar assim, estou grávida, aqui você não vai entrar. Quem te engravidou vai assumir, você vai viver a vida com ele. Você pode falar assim, ah, mas esse pai aí, isso não é pai. Vai lá ver se eu não sou pai. Vai lá ver, eu estudando com ela, fazendo os trabalhos de escola para ela. A gente levando, a mãe levando, o pai pegando, a mãe levando. Vai lá ver a gente presente na reunião da escola. Vai lá ver o carinho, o amor, a educação que a gente dá. Vai lá ver se ela é uma criança que ora, que lê a Bíblia. Sim, senhor, não, senhora, uma criança alegre, que brinca. Vai ver se eu não sou pai. Vai lá ver se eu não sou pai. Agora, ela tem a opção de fazer escolhas. Sim ou não? Ela tem a opção de fazer coisa. Mas aquele pai que fala, minha filha, você engravidou, e agora como é que vai ser? Vai fazer o quê? Tu não vai deixar de ser minha filha, né? Vem cá, ai, meu bebê vai ser mãe. Ah, meu Deus do céu. Aí nasce o bebê, ela bota no colo da mãe. A mãe é meu neto. Aí de manhã, de tarde, de noite, com 1 mês e meio, aquela menina está onde? Está nos bailes de novo, está na rua de novo, fazendo tudo de novo. Já não está mais com o pai do menino, já está com outro. Aí daqui a pouco, adivinha o que? Você é vovó de novo, de outro filho, para cuidar de novo. Mas esse que os pais têm atitude, você vai assumir, você vai ter responsabilidade, você engravidou, você vai ter responsabilidade. Pergunta se essa que acorda para dar mamar, que corre atrás agora, pergunta se essa quer engravidar de novo. Pergunta. Então quem foi mais pai? Eu mesmo, casei todo bobo, novinho, né? Logo casado, namorado, beijo na boca, a melhor coisa do mundo. Vai morar junto dentro de uma casa. Aí casei, 3 meses de casado, o pau quebrou, o tempo fechou. Larguei ela lá, vou embora. Não, peguei o carro, fui para a casa do meu pai, cantando o pneu. Cheguei na casa do meu pai. Meu pai veio me pôr da manhã. O que foi? Me separei. Não dá não. Tá, tudo bem, você separou. O que você quer? Quero entrar. Aqui não. Você não casou? Você não assumiu responsabilidade? Tu vai entrar aqui, a mãe ela vai te ligar, vocês vão conversar, chororô pra cá, tal, aí vai lá e volta, aí briga de novo, volta pra cá, vai virar bagunça. Aqui não, você casou, assume a sua responsabilidade. Outra virtude, glória a Deus, obrigado, senão não estaria casado hoje. Não, meu filho, vem cá, tem um papai, tem a mamãezinha, vem cá, esquece lá. Essa atitude é uma das que fez eu estar casado até hoje. Foi pai, sim ou não? Sim. Lembro uma crise que eu passei, minha mãe me chamou, minha mãe não conversa comigo. Minha mãe é mais fechadona, chamou, meu filho, vem cá. Foi. Você ama a sua esposa? Amo. Não cometa o erro que eu cometi. Não jogue sua vida fora. Vai atrás da sua esposa, luta por ela. Foi mãe, sim ou não? Foi mãe, sim ou não? É isso aí. Você está entendendo, queridos? Quem entendeu, diga amém. São escolhas. Existe um caminho, salvação e perdição. Céu e inferno. O manual do céu está aqui. Olha o capítulo 3 de 1 de João. Falar uma coisa para você, querido. Quando através da palavra de Deus você forma um caráter num filho, acabou. Você fica tranquilo, você sabe que o futuro dele vai ser na presença do Senhor, vai ser direito. Essa formação de caráter é logo nos primeiros anos. Entendeu? É entre o primeiro ano ali até os 7, 8 anos de idade, você forma o caráter do seu filho.
Depois disso fica complicado. Entendeu? Tem pais que acham que ser pai é liberar tudo, é poder tudo. Não faz isso não. Amém? Não faz isso não, porque Deus vai cobrar a vida dos seus filhos. Amém? João capítulo 3, vamos lá. Os irmãos entenderam da unção, não entendeu que a unção é o Espírito? Olha só, vamos voltar aqui no 27, olha só. A unção que vós recebeste dele fica em vós. Né? Ou alguns textos falam, a unção que do céu recebeste, nela permanecei. Essa é a original. Nela permanecei. O que é permanecer na unção? O que é para vocês? É viver uma vida como? Santificação. Você tem que transportar a tua mente, não tem jeito. Você quando pega os textos, se conecta, você tem que transportar a tua mente para 1 de Samuel, no capítulo 16, versículo 14. Fala o quê? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Se retirou o Espírito, se retirou a unção. Quantos concordam? Retirou a unção. Por que a unção saiu? Porque ele pecou. Então quando ele fala assim, você recebeu uma unção do Pai, você recebeu o Espírito, você recebeu a graça, permaneça nessa unção, não pecando. É isso que ele quer dizer. Aí aqui o capítulo 3 ele vai falar do servo do Senhor, olha lá. E olha aqui, quer ver uma coisa? Olha o 28, olha como que Deus trata, olha só. E agora, filhinhos. Aqui o amor, a misericórdia. Filhinhos. Permanece na unção, filhinhos. Filhinhos, cuidado com os anticristo, filhinhos. É o pai chamando de filhinho para que você não se perca. Olha o 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você já entendeu aqui a aversão do mundo contra nós? A aversão do mundo contra o povo de Deus? A aversão do mundo com a igreja? Nós somos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece? Porque já não falamos como eles, já não nos vestimos como eles, já não praticamos as mesmas coisas que praticávamos antes. Então passamos a ser estranhos para o mundo. Amém? Cadê? 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, né? Vamos ser glorificados, claro. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é o veremos. O contexto aqui é o mesmo contexto de 1 Coríntios 15, 51. Vou lhe revelar um mistério, será no instante, né? No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. Essa transformação que ele está falando aqui, corruptível, revestido da incorruptibilidade, mortal da imortalidade, seremos como anjos, seremos como é um deles. Quem está entendendo, diga amém. Quando o Senhor se revelar, é na sua segunda vinda. Nós vamos receber esta transformação. Mas vai receber essa transformação, quem é que vai receber? Aquele que se tornou filho. E por que se tornou filho? Porque creu no teu nome. Porque aceitou a repreensão. E porque aceitou a repreensão, já não é mais filhos da escravidão, mas é filhos, aleluia, por adoção, herdeiros e co-herdeiros das bênçãos de Cristo alcançada na cruz do Calvário. O que vai acontecer com esses amados? Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele está esperando, olha só o versículo 3, amém? Vamos ler junto, 1, 2, 3 e qualquer que nele tem esta esperança, a igreja, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Gente, 1 de João começa a falar, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa, a sua concupiscência, mas o que ama o Pai permanece para sempre. Depois ele entra na mente anticristã, que a mente anticristã quer dizer exatamente se você se purificar, você não precisa se santificar, não é isso? Fala dos falsos profetas, das mentes anticristãs, das falsas doutrinas, ele manda provar se os espíritos são de Deus, e agora ele fala dos filhos, os filhinhos, aqueles que receberam a Cristo, que passaram a ser estranhos para esse mundo, mas que vão ser glorificados, e este que tem em si essa esperança, eles purificam-se a si mesmo. O que é purificar a si mesmo? É fugir do mal,
Isso que eu estou vendo não agrada a Deus, não edifica a minha vida. Esse lugar não agrada a Deus, não edifica a minha vida. Esse tipo de roupa, de comportamento não agrada a Deus, não edifica a minha vida. Eu preciso me purificar. Purifica-se a si mesmo. Não, quem nos purifica é Deus. Então tu não precisa purificar-se a si mesmo. Ele é Deus que me purifica através da sua palavra. Mas a palavra só me diz o que é puro e o que é impuro. A decisão de seguir o puro ou impuro é minha. Amém? São escolhas, é minha decisão. Mas se a Bíblia me mostrou o que é impuro e me mostrou o que é puro, não é isso? E se eu escolher o que é puro, eu estou me santificando a mim mesmo. Estou me santificando a mim mesmo. Se você escolhe o puro, o que é que você está fazendo com a sua vida? A palavra fala: aquele que é santo, quem é sujo. Você está entendendo? Está aqui, ó. 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A nossa palavra incisiva aqui não tem sido para purificação? Não tem sido para santificação? Tirar os anátemas, tirar as coisas do mundo, usos, costumes, gírias, sim ou não? Estamos pregando o que Cristo ensina, sim ou não? E aí, como é que pode? Você está entendendo? 4. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Pecado, você pecou. A prática do pecado é iniquidade. Você permanecer na prática do pecado, na convivência do pecado, isso é a iniquidade. A iniquidade é o pecado, é quando o pecado, tá, ele passou a ser comum para você. Aquilo que você faz passa a ser tão comum que você tem como não é pecado. Você pode pregar e mostrar. Você quer ver uma coisa que você vê uma pessoa que vive na iniquidade? Pega uma pessoa que bate no peito: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou servo, eu faço, eu aconteço. Pega a Bíblia, senta com essa pessoa e mostra os erros dela na Bíblia. Nada é puro para os impuros. Começa a mostrar: olha só, você está errando aqui, aqui, essa prática não é de Deus, essa prática tal. Qual é a reação dessa pessoa? Ela explode, ela vira um bicho. Quer me ensinar que não sei o quê, que eu sou profeta, eu tenho tantos anos de igreja, eu sou pastora, eu sou profetisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu também conheço, só você é santo, só você que vai ser salvo. Isso é a característica da pessoa que comete iniquidade. O pecado está tão enraizado, mas tão enraizado na pessoa, tão enraizado, que ela tem aquilo como normal, está no seu cotidiano. Essa pessoa pratica iniquidade. Amém? Onde eu estou? Aqui, 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem se manifestou para tirar os nossos pecados? O Senhor. Está vendo como é que Jesus tira o nosso pecado? Mas ele fala em cima santificar a si mesmo. Como é que tira o pecado? Ele denuncia o pecado. Ele denuncia o certo e errado. Há uma denúncia: eu aprendi, agora eu não vou praticar esses pecados. 6. Qualquer que permanece nele, olha só, não peca. Qualquer que permanece, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. O contexto desse pecado aqui é a iniquidade. Não vive na prática do pecado. A iniquidade, lá atrás, a prática do pecado. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de quem? É de quem? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do... Se ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, como que eu vou conviver com as obras do diabo? Tem coisa que a gente sabe que é satânica, que a gente sabe que é maligna, que a gente estuda, que a gente pesquisa, que a gente vê. Toda a origem é maligna. Eu sou lavado, que está em mim é mais forte, eu posso usar isso. Mas ele está dizendo aqui: filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso os filhos de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão.
E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O que mais tem dentro da igreja, irmãos? O que mais tem? Não tem nada. O que mais tem dentro da igreja é bancos. Não, o que mais tem na igreja é irmão que aborrece irmão. A Bíblia tem esse como homicida. E ele fala que esse não herdará o reino dos céus. Não tem problema você se entristecer com o irmão. Pode acontecer, somos falhos. A Bíblia manda você ir até o irmão, você e ele só. Falou para um terceiro, falou para um quarto, sem ter falado com o irmão que te aborreceu, você pecou, semeou contenda, passos largos para o inferno. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas o pastor prega radical. A igreja está com a doutrina muito severa, é a Bíblia. 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. É aqui que tira a margem para pecar. Eu vou ter que parar por causa da hora, mas isso aqui vai dar margem, vai dar palavra para mais de metro, né? Se o coração condena, maior é Deus. Aí o que o pastor pega? Não, o teu coração te condena? Não, então tu não pecou. Então quer dizer, se eu cometi adultério, tá certo? Cometi adultério, e o meu coração não me condenou, e o pastor fala, o teu coração não te condenou, está tudo bem. E a palavra que diz para não adulterar? Se eu menti, não, mas eu menti por uma boa razão. Ah, você mentiu por uma boa razão. O teu coração te condenou? Não, meu coração não me condenou, então está tudo bem. E o que a palavra fala? Que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos destrinchar isso aqui, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, já passei da hora. Vá ao banheiro, beba uma água, mas antes vamos orar, amém? Tenha total reverência na casa do Senhor, amém, queridos?